A relação entre o marketing empresarial e a inteligência artificial, esse é o tema do Alesp em Pauta desta edição. Eu sou Ranieri Zoccoli e te convido a ficar conosco e eu te lembro também que nós estamos em multiplataformas. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no nosso estúdio William Oliveira, ele que é especialista em comunicação e marketing, e Alex Mural, ele que é especialista em tecnologia e também inovação. Obrigado pela presença, vocês aqui para dividir a experiência, os estudos e a gente falar desse assunto, né, onde todo mundo fala de inteligência artificial, principalmente nas redes sociais, ainda é um tabu para muitas pessoas. E eu já quero agradecer vocês por estarem aqui. A gente que agradece. Agradeço o convite, obrigado. William, vamos explicar para o pessoal que está em casa. O William já estava me contando aqui que é da área da comunicação, apaixonado aí pelo jornalismo, né, pela televisão, rádio. A gente fica muito feliz de ter profissionais como vocês aqui, para dividir realmente a experiência. Mas muita gente ainda vê essa questão da inteligência artificial como um tabu, né? Nem sabe o que significa, o que é, para que serve. Queria que você explicasse um pouco aí essa relação da inteligência artificial com o trabalho de vocês. Tá certo. A inteligência artificial, eu temo que muitas vezes as pessoas comecem a restringir a inteligência ao chat GPT. Como por um tempo foi isso com as redes sociais. Como se só existisse isso, né? Quando as pessoas mais velhas começaram a entrar nas redes sociais, elas começaram a achar que a internet era o Facebook. Era. Né? E isso está um pouco acontecendo com o chat GPT e não é isso. Eu sou da época do Orkut, viu? Exatamente. Do Messenger. As pessoas pesquisavam lá e achavam que aquilo era internet. A internet é muito mais do que isso. E a inteligência artificial é muito mais que um chat em que você pergunta e ele responde e antecipa muitas vezes um trabalho que você levaria horas e horas para fazer. Então a inteligência artificial é uma máquina fazendo um pouquinho do nosso trabalho, que acelera no nosso cotidiano, acho que muito dos trabalhos repetitivos, né, ligados à comunicação, mas que para as empresas, para as corporações, para a indústria, para o comércio, para o varejo, para o marketing digital, são ferramentas fundamentais e que vão transformar a sociedade nos próximos anos seguramente. Agora, Alex, eu não sei se é uma coisa cultural, a gente, né, o brasileiro em si, quando chega alguma coisa nova, seja na tecnologia principalmente, a gente se assusta, né? E aí começa a falar mal, isso aí não vai vingar, eu não vou usar isso, não tem necessidade. Foi assim lá atrás, quando a gente tinha aquele nosso celularzinho que só tinha um jogo da cobrinha, lembra? Aí depois veio o smartphone, todo mundo já ficou meio assim. Quando chegou essa questão, essa era da inteligência artificial, né? Qual foi esse impacto para você como profissional? É engraçado, eu costumo dizer que o homem sem uma chave de fenda não é nada. Então, a gente precisa de ferramentas para sistematizar nossos trabalhos e facilitar, né? E se a gente pensar em inteligência artificial, a gente está falando da década de 50, redes neurais, né? Comercialmente, em 97, quando o Deep Blue, mainframe da IBM, ganhou do Kasparov, né? Ele conseguiu ganhar, primeiro ele perdeu, mas depois ele ganhou e depois empatou todos os outros jogos. Quer dizer, ali a gente já tinha um conceito de machine learning, que era a máquina aprendendo, né? A gente já trabalha há muito tempo com isso. Se você pegar os algoritmos do Google, você digita qualquer coisa, ele já traz, né? Então o Google veio indexando as páginas. Quando eu comecei, tinha uma página amarela de site. Você não tinha... Ele já está falando a idade dele aqui para você. Já está, só para você ter uma ideia. Só que agora chegou de uma maneira diferente, né? Muito pela questão do chat GPT, que responde o que você pergunta, os apps de edição de vídeo e áudio, né? Você que é de comunicação, por exemplo, um locutor hoje é uma profissão quase extinta. Exatamente. Quase. Porque você pede e o app faz uma locução. Então, o roteiro... Muita gente tem uma visão ali do chat, por exemplo, mas aquela versão gratuita, imagina, quando você vai lá para Plus, você tem uma versão ainda mais inteligente, ela te dá mais resultados. Então, assim, não é só isso que você está vendo aí, viu? É bem mais além do que aquilo. Sobre esses impactos ali, realmente, profissionalmente, né? Como é que vocês observam isso? E aí os dois podem dividir essa opinião, né? Como é que você vê tudo isso? Porque tem gente que fala mal mesmo. Imagina, agora todo mundo virou preguiçoso, ninguém agora é mais criativo, ninguém pensa mais porque tem alguém ali pensando, um robô pensando por você. É isso na realidade? Essa resistência natural, já foi antecipado aqui, é normal quando a gente tem uma nova tecnologia. Só que remar contra essa maré, seguramente vai fazer você perder para a correnteza. Não tem jeito. Eu brinco muito dessa briga do Uber e do taxista, briga, a gente sabia que o Uber ia imperar e em algum momento eles iam ter que conviver. É uma briga que você vai perder e vai ter que aprender a conviver. E a inteligência artificial é isso. E vou falar uma coisa aqui que talvez seja bastante
perigosa, mas... Polêmica, vamos colocar um quadro porque aqui, polêmica. ainda tem uma pecha de que se você faz um trabalho com inteligência artificial, muita gente está querendo esconder que fez com inteligência artificial, finge que não fez. É bem isso mesmo. Isso, e quando alguém identifica, ele menospreza porque fez. Essas pessoas vão se arrepender de não estarem usando e se anteciparem a essa tendência para serem especialistas úteis no futuro. Porque quem não fizer, seguramente vai perder o emprego lá na frente. Porque a nossa área de comunicação talvez seja uma das mais afetadas, né? Ele falou muito bem dos locutores. Você deixa a sua voz uma única vez e a partir daí você nunca mais precisa gravar nada, ele vai fazer tudo para você. Em português, em inglês, no idioma que quiser, com a tua voz. Isso já é maluquice a gente imaginar, mas com um clique a gente consegue fazer. Quer dizer, a nossa profissão está em risco. E quem que vai sobreviver a isso? As pesquisas falam que 60% dos trabalhos serão afetados pela inteligência artificial. Quem souber dominar a máquina. Quem não tiver vergonha de falar, eu estou usando. E quando eu estou usando, eu estou levando 5 minutos para fazer um trabalho de 2 horas, eu vou ser melhor que ele. Né? Eu acho que não, porque ele é bom pra caramba também no que ele faz. Não. Mas você melhor daquele que não faz, né? Mas as ferramentas colaboram, né? Uhum. Muito para isso. Um exemplo prático, a gente desenvolve e-commerce. E eu estou num projeto, um cliente, ele desenvolveu uma marca de camisetas básicas, né? E ele tem uma verba ali restrita e a gente precisava fazer o book fotográfico para lançar o site, colocar no ar o e-commerce e não tinha verba. Uhum. A gente buscou na inteligência artificial, pegou os parâmetros das camisetas e ali a gente tinha todas as fotos, né? Então, um trabalho que ia demorar muito tempo, ia demandar fotógrafo, dinheiro, a gente conseguiu solucionar de maneira rápida. É óbvio que com um olhar mais apurado, você identifica, mas isso vai evoluir também. E a gente não vai mais dar importância. Não. Porque hoje a gente Justo. ainda dá importância. Você vê uma imagem feita por inteligência artificial, você assim, isso aí não é foto, é inteligência artificial. Vai chegar um momento que isso vai estar tão natural na nossa rotina que não vai mais ter importância. Hoje ainda tem, mas é insignificante e nós estamos impondo essa necessidade nossa de agilizar trabalho para a sociedade, em peças publicitárias, em ferramentas de trabalho. Ainda há uma certa rejeição de olhar e entender que aquilo é inteligência, mas vai chegar uma hora que eu vou preferir que um chatbot converse comigo, que é muito mais rápido que eu ficar esperando a musiquinha no telefone. Né? Eu odeio ligar para alguém, lá para uma empresa de serviço e ficar ali ouvindo a musiquinha. E no chatbot faço oi, ele responde oi, fala até boa tarde, fala bom dia, fala boa noite. Uma conversa normal. Uma conversa normal e me dá a resposta no tempo que eu preciso, numa ferramenta que é a que eu mais uso, que é, por exemplo, o WhatsApp, que é super rápido e eu não quero mais ligar para ninguém. Então a gente vai começando a dar menos importância quando vem também de inteligência artificial. É um processo que está acontecendo. É um processo que está acontecendo, é natural tudo isso que está acontecendo também com relação a esse medo das pessoas, esse receio ali de estar utilizando isso. Você falou uma coisa que eu achei maravilhosa, a gente tem vergonha, tem medo, fica ali com o telefone escondido ali para ninguém pegar. Amigos da redação, imagina, a gente brinca, né, com isso ali, o pessoal, essa pauta saiu de uma inteligência artificial, essa pauta não foi feita por você. Mas aí tem que também ter um cuidado, porque parece que tem uma margem ali de erro, né? Sei lá, você tem que ter muito cuidado, não confiar tanto ali também na inteligência artificial. Ela tem que ser monitorada, na Justamente. verdade, né? É que nem você falou, veio para ajudar, para agregar. Nós seremos curadores de conteúdo. Eu acho que é isso, talvez o termo, né? Nós seremos curadores do que ela produz. Olhar, ver se está tudo correto, se está dentro dos parâmetros dos valores de uma empresa, por exemplo, dos valores de um negócio. É isso que eu quero e pôr para ver. Nós seremos curadores, né? Sim. E aí dá até para fazer um paralelo com a TV, falando de vergonha, né? Hoje a gente tem um estúdio bonito, 3 câmeras e tal. Só que hoje, pelo celular, você consegue transmitir e trazer informação. Quando a Globo começou a fazer isso, você que é da área, era impensável uma coisa dessa, né? Uma imagem tremida, alguma coisa. Imagina, e aos olhos da sociedade, né? Assim, a população, a grande massa que não imaginava que a TV estava caminhando para essa tecnologia, para essa coisa mais acessível ali, sem sair com um monte de equipamento pesado e tal. E está falindo. Está saindo com o celular, está falindo. Exatamente. Né? Cadê aquela câmera bonita, aquela câmera potente? Sem saber que, imagina, existem celulares aí com a imagem 4K que dá de 10 a 0 a qualquer outra câmera, né? Dependendo ali da emissora, e a gente conhece muito bem a realidade das emissoras por aí, né? Mas as redes hoje, elas performam mais com vídeos com qualidade ruim do que com qualidade produzida. Porque é aquela coisa de nós nos sentirmos próximos. Humanizar a coisa. Humanizar a coisa, né? Então, essa performance tem a ver com aquilo que a gente quer também.
E a rede social, a inteligência artificial, ela é usada há muito tempo, mas ela se popularizou agora, não porque o ChatGPT chegou para fazer trabalhos que a gente faz, mas porque as últimas grandes tecnologias surgidas no mundo, elas deram uma coisa para o usuário que antes não tinha, o controle da ação. Olha que maluco isso. Por que o Uber é tão bom? Não porque tem carro toda hora, não, porque eu fico ali olhando, eu só desço a hora que o carro para na minha porta. O Uber me deu o controle de saber a hora que eu vou sair do prédio, a hora que eu vou abrir a porta, a hora que ele chegou, e não ficar ali esperando 2 horas até o carro passar e eu tentar... Não, ele me deu ali, mostrou a placa, a cor. O iFood é a mesma coisa, você vê o caminho o poder está na palma da mão. Ele deu para o usuário o poder de controlar a informação do serviço que ele quer. E o ChatGPT também, já era usado em um monte de ferramentas. Netflix usa a inteligência artificial para te oferecer aquilo que você assiste inconscientemente, né? Você inconsciente, ele super consciente do que eles estão fazendo, né? E o ChatGPT deu isso, colocando na tua mão, tu digita ou tu fala e ele te responde. Então, esse controle que faltava para essa ferramenta, para esse conceito, que agora está literalmente na palma da nossa mão. Por isso que esse boom tão rápido da inteligência no mercado. E a gente fala, né, que o futuro chegou, né? O futuro está cada vez mais próximo. Aquilo que a gente achava que ia acontecer lá, talvez não estivéssemos nem vivos, né, para acompanhar tudo isso. Sim. Já aconteceu muito rápido, que é essa questão da informação aqui na palma da mão. Hoje todo mundo já acorda com o telefone ali na palma da mão, vendo tudo. Todo mundo é meio repórter, jornalista, né? Que a gente já chega, já está tudo lá, já viralizou os vídeos. Eu só vou para assinar a matéria no meio da rua, né? Porque já virou matéria. Eu sou do tempo que a gente comprava vídeo, né? Então, amador. Hoje, imagina, hoje já foi. Vamos pegar da internet. Tá lá. Quando se faz ali uma retrospectiva, né, do que foi ali no comecinho da tua carreira, por exemplo, falando de tecnologia, né? Como é que você observa tudo isso, né? Como é que você avalia essa coisa poderosa que se tornou a tecnologia e que vai se tornar mais ainda? Era difícil trabalhar antigamente? Era muito difícil, né? A gente gravava os dados em fita, cassete, tinha um gravador de fita, você plugava num teclado e na TV, e ali você programava, e de certa modo a gente achava que aquilo era uma inteligência artificial. Você fazia alguma coisa, ele te trazia um resultado. Era o que tinha, né? Era o que sistemas contábeis, né? Em vez de você ficar fazendo balancete, calculando, você já começava a fazer. Mas quando acabou a reserva de mercado em 92 e começou a entrar importados componentes de computador, a evolução no Brasil foi muito rápido, né? O brasileiro ele se adapta muito rapidamente. E aí falando um pouco de dispositivo, quando os hardwares celulares foram melhorando, essas ferramentas vieram chegando, e hoje a gente usa o celular para tudo. É uma extensão do nosso corpo. É uma extensão do nosso corpo, né? E isso é muito interessante. Essa evolução foi muito rápida. E a velocidade, eu vi hoje um estudo europeu que fala que em 2026, 90% do que você pesquisar na internet, o resultado vai ser a partir de algo que já foi respondido por uma inteligência artificial. Então hoje quando eu pesquiso lá, eu queria imagem de um cachorrinho, aparece um monte de cachorro reais e deve aparecer uns 2 ou 3 ali em inteligência artificial. Daqui 2 anos, 90% do que me oferecer as buscas serão produzidos por inteligência artificial. Nós estamos falando a inteligência se popularizou há 2, 3 anos aí com o ChatGPT. Mais 2 anos, estamos falando que dominou 90% de toda a estrutura e conteúdo que está à nossa disposição na internet. É maluco. Em 2 anos, a gente vai reviver toda a história humana umas 70 vezes, de uma vez só. Vocês que são da área da comunicação, né? Quando veio muito essa coisa ali da inteligência artificial, eu via muito a preocupação de alguns profissionais da área, seja rádio, TV, de perder o emprego, perder o espaço para os robôs, né? Assim eles falam. Como que vocês enxergam isso, né? Os apresentadores serão virtuais, eu não estarei aqui presencialmente, né? Como é que vocês enxergam tudo isso? Que projeção é essa? Você acha que eu vou ficar desempregado? Fala a verdade. Não, como é que tu tá com essa inteligência artificial? Eu acho que não. Justamente pelo que o William falou, o que performa mais hoje na rede são vídeos espontâneos. Eu fiz alguns experimentos com apresentadores virtuais para uma emergência, para um quebra-galho. É legal, é bacana. Você quer desenvolver um e-learning, você quer fazer um curso, quer se comunicar com a empresa, quer criar uma persona, tal. Legal. É bacana, mas ainda para mim é sintético, não passa emoção.
A gente vê, por exemplo, acho que a Magalu que tem né, aquela bonequinha sim, lá. Sim, o avatar. Aquele avatar lá, que já faz parte ali, a gente já vê há bastante tempo, né? Eu acho que eles queriam isso, aproximar talvez né, o consumidor dessa tecnologia e fazer dela. Ela está fazendo, inclusive, propaganda de uma outra marca, né? Entrando ali nessa questão. Mas a gente sente realmente que aquela coisa robotizada, né? Aquela coisa humana que a gente tanto está falando. Porque ao mesmo tempo que a gente fala dessa tecnologia, a gente fala em outras vertentes de atendimento humanizado, que precisa humanizar a coisa, né? Que a coisa humana ali precisa estar presente. Então, fica aí nessa balança. Eu estava acompanhando um case de um supermercado que implantou self-checkout no mercado, quase todo. E um sistema de inteligência artificial, porque pegava os dados do cliente ali, sabia o que ele mais consumia, para mandar para ele no aplicativo que estava acabando o pó de café. Então, pelo hábito de consumo dele, a inteligência artificial fazia um trabalho de, a cada 15 dias, falou assim, olha, ele compra aqui café a cada 15 dias. Então, a cada 15 dias o aplicativo ia apitar uma promoção de café para ele. Começa o hábito de... quase que ela compra para você. Né? Só que o mercado começou a ter experiência ruim porque os mais velhos, que ainda não estão habituados com a tecnologia do self-checkout, sentiam falta de caixas que conversavam. Né? E aí eles tiveram que reativar postos de caixa com perfil de atendentes humanos que tem esse perfil de conversar. Aquela caixa que às vezes a gente não gosta, que ela, além de passar, ela fica conversando. Não, algumas pessoas gostam, desabafam, conversam, perguntam do tempo, faz bem para algumas pessoas. Então, o mercado teve que reativar posições de caixa com atendentes com perfil de conversa e não desativar os pontos eletrônicos, mas trazer a humanidade para atendimento, porque a experiência ainda não foi boa. Talvez em algum momento vá ser, a gente não vai querer mais a interação humana ou menos interação, mas ela ainda é super necessária. E saber medir, acho que hoje é o grande segredo, né, de empresas, marcas, e enfim. Como você bem disse, né, essa resistência ainda é muito visível ali, principalmente pelos mais velhos. Né? Eu conheço inúmeras pessoas mais velhas que não gostam e não tem esse negócio de Pix, por exemplo. Né? Eu continuo sendo analógico, vamos dizer assim. Eu gosto de pegar o dinheiro que está tão escasso, né, que eu nem vejo. Faz muito tempo que eu nem sei nem se existe ainda. Nunca mais tudo ali, né, na conta digital. Eu acho que estão falando cada vez mais dessa questão tecnológica, né? Você precisa agora fazer uma faculdade de tecnologia, porque é a faculdade do momento, todo mundo precisa estudar tecnologia. Como é que você enxerga isso? E olha que a gente tem um dado preocupante, que eu sempre falo aqui dos nenéns, os que nem estudam, os que nem trabalham, e aí os jovens, né? E os que nem pensam em fazer alguma coisa. São quase 5 milhões de pessoas só aqui no estado de São Paulo, que eles não querem saber de nada. E ao mesmo tempo vem essa cobrança para os jovens para que eles estudem cada vez mais a tecnologia. Como é que vocês enxergam tudo isso? Eu acho que a área de tecnologia, a partir dessas novas ferramentas, ela vai crescer muito, né? Porque se a gente olhar para as grandes empresas, elas não conseguem usar bem uma massa de dados, falando do mercado. Ela sabe absolutamente tudo que eu consumo, porque ela me oferece uma maneira prática de entregar tudo sem eu ter que ir no mercado, né? Ela diminui o custo operacional dela, porque ela não precisa abrir várias lojas, assim, várias coisas. Mas para tudo isso tem que ter alguém pensando em tecnologia lá dentro, né? Porque as ferramentas, elas são muito úteis, mas elas têm um nível de complexidade ainda, né? Você pega um Photoshop, que você precisava fazer um curso e tal, foi automatizado várias coisas, mas você ainda precisa de um design, né? Tem muita coisa que você consegue fazer pelo celular, mas as grandes corporações, elas necessitam e vão precisar muito de pessoas preparadas. Então, acho que tem um enorme campo. Mineração de dado, entender o ecossistema, tudo isso. Hoje a gente pega alguns bots, são quase infantis, né? Você não entende. A comunicação ainda está muito baseada naquele negócio. Compre batom, compre batom. O público não quer mais isso. E também não quer tanto conteúdo, né? É muito conteúdo. Então, assim, tem que acomodar a situação e para isso você tem que ter os jovens preparados, você tem que ter uma formação. Agora, para quem já está também no mercado, é importante lembrar que nós precisamos nos inserir com as ferramentas de inteligência artificial. Então, e até áreas que não são tecnológicas precisam ter acesso e interesse por essa tecnologia.
por exemplo, advogados, que ainda tem uma rejeição enorme de pegar uma inteligência artificial, você jogar lá os dados, ele te faz a petição melhor que você. Por que tu vai relutar com isso? Já tem os bots de inteligência artificial voltados ao jurídico, e eu atendia, minha agência atendia um dos maiores escritórios tributaristas do país, e eu enfrentei essa resistência dos advogados. Eu falei, vem cá, pega a tua petição, pega essa aqui, ó. Qual é melhor? A dele. Por que tu está resistindo? Por que tu não faz ali? Por que você não usa a ferramenta? Se você não usar, vai chegar um advogado de 20 anos e amanhã você está na rua. Isso é natural, a gente precisa entender isso, dominar as ferramentas, ainda que a nossa área não seja tecnológica. Porque para quase todas as áreas hoje de trabalho, há uma ferramenta ligada à inteligência artificial, seja para consulta, agilizar um documento, um e-mail de vendas, um e-mail de contato com o cliente. Poxa, às vezes você fica ali, nossa, esse cliente é super importante, eu não posso errar nesse e-mail. Você vai perder meia hora só com medo de começar a escrever porque o cliente é importante. Você chega para a rede social, e uma dica que eu dou assim, para todo mundo, não escreva para o ChatGPT, converse com o ChatGPT, habilita a extensão de microfone e fala com ele. Olha, minha empresa é disso, usa aquela mesma conversa que já entende da tua empresa e eu queria fazer uma carta, esse cliente é super importante, não sei o quê. Use a minha linguagem e vai fazer melhor que você. 2 segundos está lá. Exato, não dá para resistir. Eu estava dando uma olhada, né? Estava dando uma pesquisa na internet e vi o depoimento de um roteirista e ele falando super bem de tudo isso. Ele falou assim, vocês têm noção do que é isso, né? Essa nova era que a gente está vivendo? Aí ele falou, e aí eu falo como roteirista, algo que eu passava ali 6 meses para entregar um projeto para um cliente, e esse robô, ele falou assim, esse robô me dá isso em menos de 1 hora. Eu tenho um roteiro de 6 meses ali, sabe? Então, assim, é um novo momento, né? Agora eu fico imaginando, para quem, você falou aí desses profissionais que precisam se readequar a essa situação, né? A gente sabe que tem um problema aí por trás, quando a gente fala de marketing, de rede social, tem muito empresário ainda que tem uma cabecinha lá da década de 1980, né? Não, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo ainda porque meu pai fazia isso lá atrás, a nossa família fazia isso lá atrás e está dando certo, eu não vou me inserir aí na tecnologia. É difícil chegar nessas pessoas, hein? Você sabe que eu tenho muito cliente de varejo, eu brinco, cliente de balcão, né? Uhum. Ele começou pequeno lá atrás, década de 80 e tal, e foi crescendo. E o cara é gigante hoje, né? E aí você pergunta, quais são as ações de marketing que você faz? Não faço nada. Nada. Não faz ação de marketing. Não preciso disso. Exato. Aí você pega ele por outro lado. Mas você precisa vender mais, não precisa? Sim, vender mais eu preciso. Então você precisa comunicar. Preciso comunicar? Precisa. Você precisa estar no Google, você precisa estar nas redes, né? Então, por esse lado, você consegue conduzir a conversa. Mas assim, você não consegue grandes coisas. Grandes evoluções. Mas já é alguma coisa. Agora, as empresas grandes, elas já fazem naturalmente. A grande preocupação é que o tempo-resposta está cada vez ficando menor. Antigamente, esse empresário das antigas, uma tecnologia demorava muito para começar a interferir e afetar ele. Hoje, o tempo-resposta cada dia é menor. Vai chegar um momento em que o negócio dele vai ficar obsoleto amanhã, e não daqui 2 anos, daqui 3 anos. Vai ficar obsoleto amanhã. Né? A gente lembra o tempo que levou as locadoras para, de fato, deixarem de existir. A gente está falando de que 10 anos de decadência até que elas efetivamente sumiram. Né? Aí hoje você pega negócios que em 5 anos sumiram, em 2 anos sumiram, e alguns aqui em meses vão desaparecer, porque uma nova tecnologia vai surgir. E na área de comunicação, eu acho que é uma das áreas mais afetadas, mas em outros segmentos também, que vão afetar profissionais e negócios inteiros como um todo. Né? Um exemplo, eu me formei em 2001 em e-commerce. Só tinha submarino, amargando prejuízo, e aí de repente o e-commerce começa no Brasil e tal, e aí chega o Mercado Livre e acaba com o mercado todo de e-commerce, né? Quase um monopólio aí. Monopólio. E foi muito rápido, é Exatamente. exatamente isso que você está falando. Se a gente pensar em 3 anos, ele conseguiu hegemonia no mercado. E se ele não tivesse esse tamanho, ele teria sido destruído depois pela Shopee, pela Shine, Exatamente. Que ficou muito popular e foi uma coisa muito rápida. Que ele se posicionou tão Sim. amplamente que dominou o mercado, todo mundo ficou para trás e alguns foram moídos no processo. Acho que o brasileiro tem aquilo. Vamos ver ali se é mais barato. Vamos ver se é mais barato ali. Olha, vamos para o intervalo. A gente vai fazer um intervalo. A gente está batendo um papo maravilhoso sobre comunicação, marketing e tecnologia. E a gente volta daqui a pouquinho.
Alesp em Pauta está de volta e claro que aproveito para agradecer a sua audiência e também o seu carinho. A gente está falando de tecnologia e eu te lembro que nós estamos também em multiplataformas. Se você é internauta de plantão, é só acessar nossas redes sociais, você também consegue nos acompanhar por lá. Estou batendo um papo com o William Oliveira, ele que é especialista em comunicação e marketing, e Alex Mural, ele também é especialista em tecnologia e inovação, né? A gente está falando aqui de inteligência artificial. Faltou a gente falar, sabe o quê? Dessa inovação que são as televisões, os streams agora, né? A gente já compra uma televisão, nem precisa contratar uma TV a cabo. Porque o que vem ali dependendo ali da marca, né? Porque essas empresas, elas se associam a algumas marcas, e aí você já encontra ali na própria TV, sei lá, 200 canais. A LG, por exemplo, a gente recebeu aqui o diretor, o fundador e diretor da Soul TV, né? E aí lá ele falou, tem uns 500 canais lá e eu estou em busca de mais gente que quer colocar conteúdo lá. É bacana isso. Quando que a gente pudesse imaginar que isso aconteceria, hein? Essa democratização que a comunicação trouxe é algo incrível, né? A gente tinha 4 ou 5 veículos que ganhavam bilhões, esses veículos estão perdendo faturamento e muita gente fica assim, os veículos vão falir. Não, eles não vão falir, eles só vão lucrar menos, né? E mais pessoas estarão ganhando dinheiro com a internet, produzindo conteúdo. E um fenômeno muito interessante, você falou dos canais, no YouTube, por exemplo, todo mundo pode ter um canal. Literalmente, você ter o seu próprio canal. É que as pessoas ainda não usam como um canal. O canal virou sinônimo de eu tenho um lugar onde eu ponho vídeos. Mas o dia que as pessoas de fato entenderem que aquilo lá de fato é um canal, que ela pode ter uma programação de manhã, no meio do dia, e uma noite, gerar mais do que um tipo de conteúdo ali, nós teremos milhares de canais com públicos segmentados, né, para cada interesse. O que vai fazer também com que nós não tenhamos mais grandes e únicas autoridades em determinados segmentos. Por exemplo, eu acho que nunca mais teremos um Silvio Santos. Não porque ele é um gênio, mas porque nunca mais nós teremos a hegemonia de um veículo que está todo mundo concentrado olhando para ele. Nós tivemos uma época da TV, ficava todo mundo olhando. Foi esse tempo, já foi. Outros 500. Então a gente não vai ter mais Xuxa, a gente não vai ter mais... Não porque não nascerão pessoas, mas que, por exemplo, a gente tem hoje o Whindersson Nunes, tem nossos 40 milhões de seguidores, mas metade da população não sabe nem quem ele é. E não vai saber quem ele é. E talvez ele morra daqui a 90 anos, 100 anos, não sei quantos anos ele vai viver, mas ele nunca vai ter nunca vai ser essa unanimidade. Porque nós começamos a nos interessar pelos nichos e deixamos de lado aquilo que nos era imposto. A TV era uma grade imposta, né? Hoje não, hoje eu entro no YouTube, assisto o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero. Se eu não gostar, eu mudo. Um exemplo disso, né, e a gente vê muita gente comentando, né, o que se tornou aí, por exemplo, o Cazé TV. O que é aquilo, né? Ou seja, ali quebrando as pernas de grandes emissoras, né, que fomentam ali o esporte. O que vocês acham disso? A cobertura das Olimpíadas... Eu vi um risinho aí, William. Pode falar, eu sou um profissional do on e do off. E eu tendo a resistir porque a essa onda de achar que é um enorme movimento. É um enorme movimento. O que o Cazé fez não quero minimizar, é gigantesco. Só que, se você olhar os números, a Globo terminou a cobertura da abertura com 56 milhões de pessoas assistindo, o Cazé com 1 milhão. Então, assim, a gente não pode, e eu digo isso porque para as empresas e as marcas entenderem que é legal você ter bons números na internet, mas nunca esqueça que o off ainda é gigantesco. Políticos que apostaram, por exemplo, só na internet tiveram uma surra na reeleição, porque fizeram uma onda que pegou na internet, mas ela colou por uma revolta social, de desinteresse da política, e na reeleição, quando precisava, não tinham mais aquele discurso, não se reelegeram, porque a realidade ainda é maior que a internet. Então, 1 milhão de views não é nada. Eu costumo brincar que o Boa Noite do William Bonner tem 46 milhões de views. E ao final do jornal tem 70 milhões de pessoas. E esse Boa Noite dele vale dinheiro, viu? Mas o que o Cazé fez é estrondoso. Não é? O faturamento, por investimento e faturamento, foi muito melhor que a Globo, seguramente. Né? Mas se a gente pensar como investidor, aquele que vai pôr ali o dinheiro na marca, o off ainda é muito forte, a TV ainda é muito forte. É uma mídia que precisa ser ainda respeitada. Só por isso foi por esse o risinho. E fica aquela discussão, e eu não sei se vocês concordam, né? Por exemplo, hoje eu escuto muito, eu venho de TV aberta também, né? De programas
policiais, que ainda é muito popular. Sim. Eu não gosto de ver polícia na TV. Tudo bem, mas ainda é muito forte. É muito né? forte, muito forte. E tem muita gente que fala ali, né, que a família brasileira deixou de sentar no sofá e ficar à frente ali da televisão vendo o conteúdo aberto. Porque todo mundo está vendo ali um canal fechado, streaming, está com o celular na palma da mão vendo o YouTube. E eu não sei se realmente é isso, porque a gente está às vezes trabalhando tanto ali, a gente não consegue ter essa relação. Eu consigo ver ali a audiência do rádio, que continua, parece que não muda, né? Não muda, mas a da TV também não muda. Só que a gente se acostumou a valorizar os likes e os views e achar que aquilo é, nossa, meu vídeo teve 50 mil visualizações. É nada, irmão, não tem nada. Se você pegar para a audiência da TV, o comercial mais ruim da TV teve o triplo de audiência que o teu vídeo. Só que pra gente que é do marketing, é maravilhoso entregar para um cliente, olha, o vídeo que a gente fez para o senhor teve 500 mil visualizações. É ótimo, então a gente se acostuma com esse resultado e esquece que tem um mercado gigantesco. Eu tive recentemente com um diretor da Casa e Vídeo, que é uma empresa que fatura 3 bilhões, e eles têm um planejamento de aumentar dezenas de lojas físicas ainda nos próximos anos. Planejamento de 5 anos. Aí você fala assim, meu Deus, loja física. Aí eu falei, mas na era do digital, ele falou assim, enquanto está todo mundo remando para lá, brigando por 1000 likes, na rua ainda passam 50, 100 mil pessoas por dia, eu não gasto R$1, só loja aberta e 3 funcionários. A gente está vendo muito isso, assim, por exemplo, o SBT fazendo isso, atraindo os influenciadores, quem tem milhões de seguidores aí, levando para a televisão aberta. Não sei se eles sentem isso daí, nesse sentido de, né, não, vamos trazer os caras que têm muito seguidor aqui para trazer a audiência. Eu gostei da iniciativa, Gostou? São públicos diferentes, mas você consegue fazer um cross. Consegue. O cross é maravilhoso. Para você que está ali no e-commerce e tal, junto com os empresários, realmente é o que vale ali, ter milhões de seguidores e levar para dentro de uma loja, por exemplo? Hoje sim. Hoje você tem marcas que têm uma base de seguidores grande e que o canal de comunicação dela são as redes e que converte em compra. Então você tem influenciadores aí cobrando 100 mil um post, 150, pega Deolane e tal. Só que toda vez que ela faz um post, aquilo está pago, né? E aí eu tendo a discordar um pouquinho de você quando a gente fala de TV ainda. A gente faz uma comunicação em massa, obviamente, o alcance é maior, só que a dispersão é infinitamente maior também. E aí vem... Porque tudo que a gente está falando tem inteligência artificial por baixo. Tudo. E parece que a gente não falou de inteligência artificial, que parece uma entidade no fim das contas. E aí, voltando um pouco na questão do consumo, do conteúdo, o algoritmo vai te dando só aquilo que você quer ver, né? E aí, às vezes, eu converso com os meninos da agência que não veem televisão, né? Então, às vezes, eu estou falando de um assunto que eles nem imaginam o que é, e eles estão me falando de assuntos que está acontecendo na rede que eu também não entendo, né? Então, eu sinto uma diferença das gerações do consumo do conteúdo da TV e das redes. Mas para as marcas, para os meus clientes, as redes são fundamentais. Não, para os meus também. 90% dos meus estão posicionados na rede. É um fato. É realmente questão de onde cada marca se posiciona e o perfil de cada marca. Né? Tem marca que vai performar melhor nos merchandising dos programas de TV. Põe lá no Geraldo Luiz, põe no Ratinho e vendem absurdamente. E não vendem na rede mesmo, segmentando o público. E acho que a TV vai chegar num ponto que agora a gente está indo para propaganda inteligente com as TVs conectadas. A propaganda ela também vai ser conectada. Então, quando a TV chamar o intervalo comercial, eu também vou ver a mesma propaganda que eu veria se eu estivesse vendo o YouTube. Né? Hoje ela não... Eu tenho uma televisão e ela é assim, quando é para ser o comercial, ela fica com o logo ali da TV, da marca, que eu acho que é onde vai entrar o comercial. Isso, porque você não interessa para a marca que está anunciando. Justamente. E ela vai começar a anunciar para você quando for uma pauta, um produto que lhe interessa, né? Que faz sentido para o anunciante que está pagando. Então, até para anunciar na TV, vai ser mais efetivo. Eu concordo com ele. Hoje a TV você entrega para todo mundo e tenta acertar o público que você espera. Mas não é só isso. A gente está falando da democratização da comunicação. Por exemplo, meus clientes pequenos não conseguem fazer anúncios de TV. De jeito nenhum. Você vai comprar uma novela 3 no Jornal Nacional, a gente está falando de 300 mil ainda hoje, né? Então, você vai para o interior, menor, ok, mas o tamanho das empresas no interior são menores. Então, não que seja barato fazer mídia digital, porque é caro, né? Você tem que colocar um volume ali, mas conseguir democratizar. E isso que você falou é uma coisa interessante, porque mesmo que não tenha uma agência,
Hoje, um dono de um pequeno negócio, ele pode estruturar uma agência própria. Claro. Porque se ele entra no ChatGPT, ele fala assim, eu preciso de um calendário de publicações para o meu negócio é um pet shop, preciso de um calendário, ele vai lá e faz o calendário todinho. Tu vai lá na outra rede, fala assim, eu preciso que você faça os posts cumprindo todo isso aqui do calendário. Ele vai lá e entrega todos os posts do calendário. Então, até nisso, a democratização, inclusive da parte de comunicação, também está hoje na palma da mão daquele cara que não consegue nem pagar uma agência, por exemplo, para se posicionar. Também não é mais desculpa, né? Então, essa democratização que chegou para a TV, para a comunicação, também vai chegar agora para o marketing, para os pequenos negócios. E eu acho que os profissionais eles não devem ficar chateados. Por exemplo, alguém fala assim, você desenvolve uma identidade visual? Se eu for fazer pela agência, normalmente eu vou cobrar, sei lá, 15, 20, Sim. 30 mil. Você chega para qualquer uma dessas ferramentas, paga R$300 e você... Então, assim, a gente tem que entender o movimento e se aliar e quando esse cara performar, ele vai querer melhorar e ele vai ter dinheiro para pagar a nossa agência. Vai. Então, o que a gente tem que torcer é para que esse cara comece, porque todo mundo começa pequeno, todo mundo começa fazendo um pequeno negócio, sempre começa com você ali fazendo todas as funções, faça, execute, performe e depois você vai atrás dos profissionais que vão dar aí vazão e fazer o negócio expandir. Tudo isso que a gente está falando, tem algumas leis aqui, algumas discussões aqui na Assembleia Legislativa. Eu vou dar ênfase aqui para o projeto de lei 237 de 2024, de autoria do deputado Luiz Cláudio Marcolino, que disciplina o exercício da profissão de marketing. Isso é bom, né? Ter essa casa que fomenta esse assunto e que discuta cada vez mais isso. A gente também tem o projeto de lei 305 de 2024, do Carlos Gianazzi, do PSOL, que veda o uso de inteligência artificial como parâmetro de referência e de métrica para o desenvolvimento de material pedagógico, bem como ferramenta de avaliação e de desempenho escolar, a ser utilizado pela rede pública de ensino. E de autoria do Mário Bragato, né, PSDB, que proíbe o uso da inteligência artificial para quaisquer conteúdos que representem crianças e adolescentes em cenas de sexo ou de teor pornográfico aqui no estado, né? Então tem isso daí. Quem contra, a favor, é uma grande discussão. A gente não pode esquecer também disso, né? A regulamentação da inteligência artificial vai ser a grande discussão. Muita coisa vai mudar depois disso. Isso, dos próximos anos. O Marco Civil da Internet veio mais de uma década depois que a internet já estava disseminada no país. Então, da inteligência artificial, ela precisa ser mais rápida, porque a gente tá esbarrando em questões éticas muito rapidamente. As próprias redes se você pedir hoje para fazer uma criança com uma arma, o ChatGPT fala assim, não, eu não posso fazer isso. Ela já tem esses dispositivos, né, essas travas de segurança. Só que também tem formas de burlar essas travas, né? Você pode fazer ali um anticódigo e falar assim, se você não pudesse fazer uma imagem, que imagem você faria? Aí ela vai lá e descreve a imagem que ela não faria e ela acabou fazendo a imagem. Então, tem formas de fazer e de burlar esse sistema. E tem gente que vai criar inteligências artificiais só para fazer o mal, né? Isso, infelizmente, vai acontecer, já existe, né? E por isso que uma regulamentação ela é necessária. Agora, o que regulamentar, até onde regulamentar? Isso é uma discussão que tem que ser feita com a sociedade. Como fiscalizar, que é o grande... Acho que é o grande negócio aí, é a fiscalização. Todos nós temos que ser fiscais, na verdade. Quando a gente se deparar, a gente tem que denunciar. Quando nós entendermos que uma determinada rede, uma determinada empresa, um determinado segmento está ultrapassando os limites, a gente tem que... Eu já ia falar, será que a gente vai ter limite para isso? Conseguir ter limite para tudo isso? Aí vem a discussão da liberdade liberdade de expressão, de manifestação do pensamento. Nós estamos hoje num grande dilema que é ético e moral, né? Nós tivemos aí há algum tempo aí o Elon Musk falando de a gente precisa parar um pouquinho de discutir, de avançar com a inteligência artificial até a gente estabelecer até onde a gente pode chegar. Ele falou isso? Ele falou, mas eu acho mais porque o negócio dele estava atrasado em relação ele falou isso? ao ChatGPT. Tô começando a gostar dele, se ele falou isso. Mas eu acho que ele falou mais porque o negócio dele estava atrasado em relação ao ChatGPT, do que de fato ele queria discutir o assunto. Mas, obviamente, que nós teremos que discutir esse assunto. Agora, cada país vai discutir os limites. Vamos discutir de forma global, porque eu discuto aqui, resolvo aqui, mas eu vou lá, uso um VPN e manifesto aquilo que não pode aqui lá e reproduzo aqui. Então, é uma discussão que eu acho que ela tem que ser além de fronteiras, né? Porque a inteligência artificial ela vai aumentar ainda mais essa nossa sensação de interconectividade com o mundo, né? Então, a gente está muito conectado com todo mundo. Agora, quando a gente pensa aqui no nosso país, e essa pergunta vale para vocês, né? Vocês que lidam com essa questão da inteligência, tecnologia, comunicação, marketing,
o Brasil ainda está muito atrás quando a gente fala de tecnologia, né? Tem muita coisa para avançar ainda. Como é que você enxerga, sei lá, daqui, vamos ser humilde, né? Daqui a 5 anos, né? Como é que você enxerga todo esse cenário? Eu acho Ou como você gostaria de enxergar? Eu acho que o Brasil evoluiu muito, né? A questão cambial atrapalha muito a gente na aquisição de equipamentos, tá? Mas qualquer pessoa hoje tem uma TV 42 polegadas, né? Então, assim, e o brasileiro gosta de tecnologia. Gosta. Você sai um Ele telefone precisa mostrar novo, pro vizinho que ele está com uma TV de 70 na sala. já pensou uma TV desse tamanho? É um status, né? Status. Pro brasileiro. O brasileiro sempre gostou muito de tecnologia, de carro, esse tipo de coisa. O que eu acho que de fato atrapalha mesmo é a aquisição, mas hoje com o mercado aberto, livre comércio, então a tecnologia chega bem rápido aqui, bem rápido. O ano passado a gente estava falando aqui no intervalo de pagamentos eletrônicos através do celular. Todo ano eu vou para a Argentina, ali Bariloche, eu fui pagar com o celular, o cara não sabia do que se tratava, né? Aí eu falei, às vezes eu acho que o Brasil está atrasado em algumas coisas, mas o sistema bancário do Brasil, a tecnologia que a gente tem aqui... É uma das melhores do mundo. É dos melhores do mundo, exemplo. A medicina por imagem no Brasil, assim, super avançada. Exames que usam inteligência artificial. A gente tem o próprio SUS, Sistema Único de Saúde, que Exato. é referência para o mundo inteiro. Exatamente. Exato. Então, assim, a gente tem, é claro, tirando o cenário político, isso eu acho que não faz muita diferença para tudo isso. O Brasil consome, absorve e utiliza muito a tecnologia. Agora a gente precisa levar a tecnologia para a base. É uma das coisas que me preocupa, se a gente analisar o futuro, é que esses dias eu estava vendo aí escolas ainda falando de tirar o celular da mão das crianças. Não, a gente tem que deixar o celular na mão das crianças. As crianças têm que entrar com o celular, mas que haja atividades pedagógicas para que elas possam usar as ferramentas de inteligência artificial para agilizar processos, inclusive de aprendizado. E até rever o processo educacional, porque algumas coisas a gente não vai mais precisar aprender. E capacitar os profissionais também, Sim, né? Porque sim. o que a gente percebe durante a pandemia, né? Tinha professores que não sabia o que fazer com aquela internet ali na frente. Olha, a partir de agora você vai ter que dar aula pela internet, você fica em casa, não sabe nem mexer no computador. Era uma realidade, viu? De vários professores. Eles tiveram que se readequar a esse momento, mas fazer se mexeram para poder... E fizeram, e entregaram na medida do possível, da precariedade das condições, até mesmo de acesso à internet, porque uma coisa é a gente falar do estado de São Paulo, mas a gente pensar em estados... Vamos falar do Maranhão, que é o estado mais pobre do Brasil. Exatamente. Aí você imaginar o professor ter o celular, os alunos terem celular e todos eles terem acesso à internet. Uma coisa ainda irreal, né? Mas todo mundo se virou dentro do possível naquela situação e fez acontecer. Então, essa revolução, ela precisa, nesse momento, chegar à educação de novo. Porque, senão, esses jovens vão chegar todos obsoletos no mercado de trabalho daqui 10 anos. Porque não dá mais para você chegar numa sala de aula e o professor está ensinando com giz. O aluno tem que chegar com um tablet. Talvez ele não precise mais aprender, o professor vai me matar, mas talvez ele não precise mais ficar ali aprendendo a fazer tabuada. Porque nunca mais na vida dele vai precisar fazer a tabuada. Vou deixar o arroba dele no final, gente. Se vocês procurarem lá, Mas os haters vão lá. uma realidade. Ele tem que aprender a usar uma ferramenta que vai dar o cálculo para ele em 2 segundos e não ele ficar pensando. Uma equação, óbvio que a gente vai precisar que esses profissionais ainda precisem saber e vão ter que saber, muitos profissionais. Mas a educação de base, ela precisa acelerar alguns processos para que senão essas pessoas vão chegar obsoletas lá na frente. E aí nós estamos vendo fenômenos na internet de jovens, aqueles que vendem cursos, meninos de 14 anos ensinando a ganhar 100 mil na internet. Que esse menino parou de olhar para a escola que é obsoleta e começou a olhar o que dá dinheiro. Né? E começou a vender produto, vender infoproduto, vender curso. E o mercado está te cobrando isso. E o mercado está te cobrando que você seja tecnológico ali, né? Sim. Como é que a gente vai falar isso para o pessoal? Vamos repetir mais uma vez aqui, o Maranhão, segundo o IBGE, é o estado mais pobre da nossa federação. Por isso que a gente está dando o exemplo aqui do Maranhão. Como é que a gente vai falar isso para os maranhenses? De tecnologia, inteligência artificial. Eu já tive a oportunidade de fazer documentário ali na região semiárida do Maranhão. Os lençóis é a coisa mais linda do mundo, mas a gente tem pobreza ali. Quem já conheceu o Maranhão sabe do que eu estou falando. Como é que a gente vai falar de tecnologia para essas pessoas? Tem que Você não tem acesso. Pública, não tem, tem que ser política justamente. Tem que ser um plano de governo, de transformar a educação por meio da tecnologia. Hoje a gente está muito aquém disso ainda, infelizmente. Que essa internet chegue lá nos ribeirinhos do Amazonas, né? Ali na região do Pará. E aí todo mundo está conectado, né? Precisa conectar o Brasil cada vez mais, né? Acho que essa é uma intenção do governo federal, mas precisa cada vez mais de políticas, né? Exatamente. Eu acho que quando eu falei que o Brasil está evoluído na questão da tecnologia,
Acho que eu estava falando especificamente de São Paulo. Você pensou né? em São Paulo, né? Eu pensei em São Paulo. Agora que você falou, eu fiz essa reflexão. Eu trabalhei um tempo em Fortaleza, fiquei ali no Ceará. Então, assim, de fato, você vê o que é pobreza, que a gente não tem aqui. Não tem, né? é verdade. A gente está falando de falta de alimento, né? Falta de moradia. Saneamento básico nem se fala, né? Então, acho que eu me referi especificamente. Mas você pega Recife, é um polo tecnológico, né? Então, você tem essas... Sim. Mas mesmo quando você fala ainda isso reflete um pouco do que é o Brasil. Quando a gente fala assim, a gente está muito avançado em tecnologia, porque São Paulo ele vai enraizar tudo que dá certo aqui. Quando a gente fala desses dados, acho que São Paulo leva tudo isso nas costas, né? De colocar o Brasil lá na frente. A gente precisa diminuir é o delay. Justamente. Deu certo aqui, daqui 7 anos chega no Maranhão. Não, justamente. Tem que chegar lá no meio, par e passo que chegou aqui. Então, a política pública que funciona aqui, ela tem que ser implementada lá também. Aí a gente vai diminuir o lapso tempo. E a gente aqui já está no lapso tempo da Europa, dos Estados Unidos. Tanto é que ainda se discute aquela questão do 5G que não chegou para cidades como Prometido, por exemplo. Não tem 4G. E aí? Não tem, eu já ia te falar que às vezes nem o 3G funciona, já começa por aí. A minha agência atende numa cidade chamada Trabiju, que é o segundo menor município do estado de São Paulo. Você chega lá, centro do estado de São Paulo, região central, e só pega uma operadora. E ela pega 4G e não vai chegar a 5G antes de surgir uma nova tecnologia que vai superar ela. Quer dizer, e aí a internet fica assim, ela vai e vem, vai quando ela funciona quando ela quer. Né? No centro do estado de São Paulo, mas um município pequeno ainda não tem o olhar de levar a tecnologia para lá. Agora, você imagina para os ribeirinhos, para algumas regiões do norte do país, em que a energia ainda vem de geradores a diesel. Quer dizer, não tem nem energia elétrica o dia todo, quanto mais internet. Quando a gente fala do estado de Roraima, o estado de Roraima é nem interligado com o restante do país. A gente depende da Venezuela, por exemplo. Da energia de Guri para levar energia para aquele povo. Se o governo venezuelano suspender a energia, está todo mundo lá no apagão e está tudo bem. Você sabe que um frete para o norte, pegar Acre, Rondônia, aqui custa 8, lá vai custar R$120. Então, quer dizer, eles são penalizados de todas as formas, né? Exatamente. Incrível. Porque a estrada é ruim, o caminhão chega lá quase desmontado. Porque dependendo do local, geograficamente, só vai de avião. Exatamente. E ainda pega barco. As balsas que faturam lá, né? Porque só chega lá de balsa. Exatamente. Bom, a gente está chegando no final, quero agradecer. A gente ficaria horas conversando sobre isso. Vamos marcar outro programa, né? Se vocês quiserem fazer as considerações finais, né? Deixar algum site, algum arroba, né? Já que a gente está falando de tecnologia, fiquem à vontade. Eu agradeço muito o convite. Eu acho que é um tema que nós precisamos discutir e falar mais, muito mais o tempo todo, para que as pessoas entendam que elas precisam se movimentar. A inteligência artificial chegou, é uma realidade, e quem não se movimentar, infelizmente, vai ficar de lado daqui a alguns anos ou amanhã. Isso é muito importante da gente discutir, e quando nós temos espaços como esse, seguramente a sociedade ganha. E se quiser falar comigo, @jornalistawill no Instagram, estou lá. Ranieri, agradeço o convite. Eu quero reforçar um ponto importante que você colocou, é a política pública, né? Sim. A gente precisa ensinar essa base para a gente ter uma geração forte tecnológica, né? Obrigado pelo convite. Quem quiser falar comigo, alguma pergunta, @AlexMoral no Instagram. Gente, obrigado. Sucesso. Eu fiquei feliz que eu não vou ser mandado embora. Pelo menos não agora. Eu saio daqui para frente. Olha, a gente vai encerrando essa edição. Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência. Eu te lembro mais uma vez que nós estamos em multiplataformas. É só acessar as redes sociais da Rede Alesp. Forte abraço e até o próximo encontro.